Caríssimos, no ar o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Idovan, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, Paulo, bem-vindo a mais um programa Com a Palavra. E o nosso programa de hoje é dedicado a figuras históricas oriundas do Rio Grande do Sul, não é? De uma única família. Então nós vamos destrinchar aí os descendentes dessa ilustre família do Rio Grande do Sul, começando por um deputado do início da República, deputado Aparício Mariense. Depois eu vou falar dos descendentes deles, ok? Então Combinado. Vamos chamar a primeira palavra. Vamos lá. Com a palavra religião. A religião, o calendário da igreja recorda no dia 1º de novembro o dia de Todos os Santos. E o pessoal costuma brincar que é o dia do homem, tá vendo? Pois é. Que o dia da mulher, 8 de março, né? Mas, na verdade, esta data litúrgica refere-se a todos aqueles santos que muitas vezes são esquecidos, muitos deles que não foram reconhecidos como tais, e também uma festa para que nós possamos também, digamos assim, nos aprofundar na nossa fé, fazer uma avaliação, porque é o que todos nós um dia almejamos, né? Ser cada vez mais santos, coisa que evidentemente é muito difícil. E dia 2 de novembro é o dia dedicado aos finados, que é também um dos preceitos católicos, né? O culto, o respeito aos nossos mortos. Eu, em particular, perdi minha mãe este ano, perdi meu sogro também, então é uma data que a gente também relembra nossos entes queridos. Então, para aprofundar mais em relação ao Dia de Todos os Santos, vamos ouvir um pequeno trecho a respeito. O mês de novembro, que hoje inicia, nos apresenta a solenidade de Todos os Santos. É verdade que aqui no Brasil, por disposição da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, esta solenidade é transferida para o primeiro domingo do mês de novembro. Mas no mundo inteiro se celebra a festa de Todos os Santos. Quantos são os santos? Não sabemos, só Deus sabe. Santas são aquelas pessoas que alcançam a pátria do céu para toda a eternidade. Podemos dizer que uma minoria são reconhecidos aqui na terra como santos e santas, mas o chamado para a santidade não é um monopólio de uma minoria, é uma obrigação categórica de cada um de nós em força do nosso batismo, pelo fato que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qual é o segredo para alcançar a santidade? Deveria estar aqui não o Padre Guido, mas Santa Teresinha, uma das grandes doutoras da Igreja, que apontaria para nós o caminho, digamos assim, mais belo e que todos nós podemos percorrer, dando gosto às nossas ações de cada dia, santificando o momento presente. Esta santa, quando se recolhia na sua cela, no mosteiro de Lisieux, na França, olha só, bem jovem, olha que oração ela fazia quando chegava à noite. Meu Senhor e meu Deus, eu estou cansada, preciso dormir, e vou dormir já. Mas, nesta noite, toda vez que o meu coração bater, eu ofereço como um ato de amor para você. Este que é o segredo da santidade. Oferecer as coisas até mais costumeiras que nós podemos realizar durante o dia para a glória de Deus. Quando ela chegava, e ainda Santa Teresinha chegava no refeitório para se alimentar com as demais co-irmãs, fazia uma oração no mesmo patamar. Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, ofereço como um ato de amor para você. Meus irmãos, ninguém nos proíbe de imitar os santos. Hoje nós queremos pedir a todos os santos do céu
que sejam verdadeiros intercessores para nós. Através da nossa oração, nós podemos fazer com que tantas almas do purgatório possam chegar quanto antes na pátria do céu. Não esqueçamos, meus amigos, o artigo de fé que nós professamos no credo. Credo na comunhão dos santos, isto é, creio no intercâmbio de orações entre nós e os que nos precedem na vida eterna. Quanto mais rezamos pelas almas, as almas devolvem com seus gestos de amor, sua proteção e sua bênção. Hoje nós queremos pedir a todos os santos do céu que nos ajudem a sermos como eles. E a grande aspiração de Deus, falava o mesmo Jesus, a vontade do meu Pai é que ninguém se perca, mas que todos possam chegar à pátria definitiva do paraíso para toda a eternidade, para louvar a Deus, ao lado de Deus, de Nossa Senhora, dos demais santos. É a nossa aspiração final, que todos os santos do céu possam nos ajudar a alcançar este grande objetivo que se identifica, repito, com a grande vontade do nosso Deus. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês o quadro Joias da Vida 6. Qual era o seu estágio de desenvolvimento dentro da barriga da mãe quando você começou a engolir? Quando o seu estômago começou a extrair nutrientes a partir do que você engolia? E quando você começou a inspirar e expirar vagarosamente fluidos dos pulmões? Tudo isso começou a acontecer no 3º mês de gestação. Por que respirar tão cedo? Para que os pulmões e o peito se desenvolvessem e você pudesse, de repente, respirar mais rapidamente quando saísse para o mundo de ar. Como você vê, todas as suas funções de recém-nascido já estavam em funcionamento dentro do corpo da mãe antes do nascimento, havia vários meses. Aos 3 meses de gestação, todos os seus órgãos já tinham começado a funcionar. É claro que ainda não estavam maduros, mas já estavam todos funcionando. Eu gostaria que você pensasse nisso. Joias da Vida, escrito pelo Dr. John Wilke. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Política. Na política de hoje, nós vamos nos reportar ao ex-deputado Aparício Mariense da Silva. Nascido na estância do Retiro, em São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 30 de maio de 1856. Filho de Manuel Francisco da Silva e da senhora Francisca Mariense. Durante o Império, foi vice-presidente do Clube Republicano de São Borja e logo ingressou no Partido Republicano Rio-Grandense, quando de sua fundação em 1882. Participou também do Congresso Republicano em 30 de outubro de 1888. Exatamente no dia de hoje que estamos gravando o programa. Não acredito. Coincidência, hein? Coincidência. Ao lado de Júlio de Castilhos, Demétrio Ribeiro, Ramiro Barcelos e Álvaro Chaves. Depois da proclamação da República, foi nomeado Coronel Superior Comandante da Guarda Nacional na comarca de São Borja e elegeu-se deputado estadual e participou da Assembleia Constituinte Estadual de 1891. Em 1894, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Assumiu em maio o mandato na Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. E no ano seguinte, fundou o jornal 13 de Janeiro. Foi reeleito em 1897 e ocupou uma cadeira na Câmara até dezembro de 1899. Foi chefe do Partido Republicano Democrático do Rio Grande do Sul em São Borja, que fundou juntamente com Francisco Miranda, passando a apoiar a dissidência que em 1907 lançou Fernando Abode como candidato ao governo de estado contra os republicanos de Borges de Medeiros. Fernando
disputou a eleição, mas foi derrotado por Carlos Barbosa, indicado por Borges. Foi também o Aparício Mariense, intendente de São Borja por 2 vezes, como se fosse o prefeito de hoje. E durante sua atividade política, defendeu as ideias positivistas. Faleceu em São Borja em 4 de maio de 1910. Foi casado com Maria Luísa Dornelles Mariense, com quem teve 10 filhos. Tá vendo? Uau. Publicou O Filho de uma Escrava, drama abolicionista, e também A Vingança da Cigana, que foi um drama. E aí, uma das suas filhas, né, a senhora Luizinha, casou com o general José Otaviano Pinto Soares, que daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Maravilha. Ok? E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Futebol. Bem, já que estamos falando do Rio Grande do Sul, É justo Não é? falar de um time de lá, claro. claro, Ah, outro dia nós falamos do Juventude, já falamos do Brasil de Pelotas. sim. O Internacional não tem muita simpatia. Por quê, ué? Não gosto do uniforme, não gosto da cor. Então, Vermelho. eu já estamos falando do Rio Grande do Sul, vamos falar do Grêmio, sei. Grêmio, uma boa. não é? Tem algum amigo gremista? Gremista. Tenho gremista. O Wellington é gremista. Olha, Né? tem o meu amigo Ademar Lamoglia, eu lembro que é gremista. Uhum. Tenho a minha amiga professora Alzira Regina, que também é gremista. Não é verdade? Então, vamos aproveitar e mandar um abraço a todos os torcedores desse valoroso, não é, time que é o Grêmio. Para homenageá-los, vamos ouvir o hino do Grêmio, que tem uma letra muito interessante, né? Onde o Grêmio estiver, né? Eles são bem fanáticos também. Também são. É verdade. Vamos lá. Vamos ouvir. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. 50 anos de glória, desde imortal tricolor, os feitos da tua história contam de um grande valor. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Nós somos bons torcedores, sem hesitarmos sequer. Aplaudiremos o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Idovan, vamos ao desafio de Idovan, Vamos nessa. que é retirado do Dicionário Popular de Futebol, o ABC das Arquibancadas, de Leonan Pena. Pena. O resultado da outra semana, você perdeu, não foi? Foi desfavorável ao Idovan. Eu vim com meu amigo aqui, Dr. Yuri, não foi? Dr. Yuri estava aqui Dr. Yuri comigo. está viajando, está em Tocantins. Um abraço pra ele. Chega amanhã. Temos aí futuramente projetos para o Dr. Yuri aqui na Rádio Federal, né? Se Deus quiser. Maravilha. Então vamos lá, o desafio do Ovan.
Então eu vou pegar leve contigo hoje. Por favor, Ok. vai na manhã. Seu Vasco não anda muito bem, Pois é. perdeu o último jogo, Eu nem queria falar de futebol hoje, mas vamos lá. mas tudo bem. Então lá, no dicionário de futebol, o que significa a expressão gol olímpico? Essa é mole, essa eu sei. É quando o jogador bate um escanteio e este vai direto ao gol. Maravilha. Olha só. Nome que se dá ao gol, feito diretamente de um corner, né? De um escanteio. Boa. Ou também chamado um tiro de canto. Mas aí foi só para você ficar animado. Eu Ok? sabia. Não confie em sabia. advogado. Eu sabia. Hein? Bem lembrado, bem lembrado. Você sabe que Adão perdeu o paraíso porque não tinha advogado, né? Tá vendo? Tá vendo? Se Adão tivesse advogado, não teria perdido o paraíso. É justo. Maravilha. Vamos agora à segunda expressão. Eu vou pegar mais forte, que a primeira foi moleza. Vamos lá, vamos aumentando esse grau. Qualquer um acertaria. O que significa, no dicionário de futebol, a expressão grosso? Grosso? É, Paulo, grosso. Não é do meu tempo, não. Nunca ouvi falar de grosso. Nunca vi um locutor falando, olha, mas que grosso! Mas, claro, como um belo chute eu vou dar, trata-se do jogador que é mais nervoso, mais ranzinza. É o grosso. não, errou. O grosso é o jogador sem nenhuma habilidade com a bola dos pés. Fulano é sentido. grosso, Faz sentido, é isso mesmo. não é? É verdade. Não foi difícil essa não. Hein? É verdade. Foi uma pegadinha. Vamos lá. Uma pegadinha? É. Maravilha. E para desempatar, não é? Não, essa aqui é muito difícil. Com certeza. Não, essa aqui não tá valendo, hein? Você acertar o que significa domingada. Domingada? É. É um dia de domingo onde tá em várias partidas de futebol. Não, nada disso. Domingada é um lance em que o jogador, geralmente da defesa, tenta sair driblando e perde a bola para o adversário. Originou-se de uma jogada errada e irresponsável do grande jogador Domingos da Guia. Mas esse não tá valendo, porque essa aqui Olha só, Paulo. é nunca muito acertar. difícil. Domingos da Guia? É Deus o do céu. do pai do Ademir da Guia do Palmeiras. Olha só. Tá vendo? Nunca. Maravilha. Agora, uma bem facinho para você ganhar hoje. Oba. Como é que é conhecido o clássico gaúcho do Grêmio como Internacional? Este é fácil. É realmente fácil. Já que a gente tá falando aqui do Rio Grande do Sul, vamos a um Grenal. Isso! Muito bem. Moleza. Muito bem. Esse foi mole. Maravilha. Muito bem, Mas caríssimo. A autoestima levantou aqui pra eu Isso, continuar porque- torcendo pro Vasco. Vamos lá. Giovanni. Quebra teu galho, Vamos ok? nessa. E agora nós vamos chamar a próxima palavra. Com a palavra Cultura. A cultura de hoje, eu trago à baila no nosso programa a figura do general José Otaviano Pinto Soares. Tá vendo? Olha só. Que, como eu falei, era casado com a senhora Luizinha, Ah, ou seja, então ele era genro do deputado Aparício Mariense. que acabamos de falar. Acabamos de falar. Então, o general, né, José Otaviano Pinto Soares, há uma polêmica em relação às suas datas de nascimento. Nós temos aí uma pesquisa, tem até um círculo memorial Otaviano Pinto Soares, que é uma entidade que propaga a memória do general José Otaviano Pinto Soares, que foi fundado em 1991, o CIRMOPS, e que há uma dúvida em relação às datas de nascimento. Por quê? Porque pelo monarca do Exército, ele teria nascido em 7 de agosto de 1879. Só que eu pude ver em mãos o diploma dele de engenheiro, né? E ele fez o curso de Engenharia Geográfica na Universidade de Juiz de Fora em 1889. E lá, no diploma de engenheiro, né, traz uma outra data, né? 7 de agosto de 1889. Na certidão de nascimento, traz 31 de dezembro de 1881. Que confuso. E nos registros de cultura e economia, traz também 7 de agosto de 1881.
1881. Então, temos aí uma polêmica Tá difícil, né? em relação à data de nascimento do José Otaviano Pinto Soares, ok? Então, caríssimo Idovan, esse general José Otaviano Pinto Soares é uma história assim formidável, né? Ele lutou, né, na Guerra do Contestado, que foi um movimento ali no Paraná de Santa Catarina, tendo escrito inclusive um livro, né, Apontamentos para a História do Contestado, que foram artigos publicados por ele na época nos jornais do Paraná e também do Rio Grande do Sul. Mais tarde, então, ele foi para o Rio Grande do Norte, Natal, onde ele lutou, né, como chefe do comandante do batalhão e lutou contra a intentona comunista de 1935. E por causa disso ele ficou bastante conhecido, bastante famoso, né, nos livros de história que retratam esse episódio negro da história brasileira. E lá no Rio Grande do Sul tem vários municípios, inclusive em Porto Alegre, com ruas em homenagem ao general José Otaviano Pinto Soares. E esse general, então, era casado com a senhora Luizinha, que teve 3 filhos, ok? O Ney Antão Mariense Soares, a senhora Neumi Terezinha, que ainda está viva, com mais de 90 anos, Uau. e a outra filha dele, a senhora Neuci. E esse filho dele, que é o Ney Antão, que daqui a pouquinho vamos também falar dele, foi um famoso aviador, né? E teve um acidente com ele e foi homenageado com no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, com a lápide bastante, digamos assim, bonita, né? Glamurosa, né? E as pessoas lá pensam, inclusive, que essa sepultura refere-se a Santos Dumont, que não é. Santos Dumont está ali do ladinho, né? Você já esteve lá no cemitério São João Batista, É no Rio? mesmo cemitério de Santos Dumont, então? Não, nunca estive. Então lá do lado tem a Carmen Miranda, Uau! tem Tom Jobim, tem o almirante Saldanha da Gama, o presidente Médici, o Floriano Peixoto, né? O grande jogador do Botafogo, Didi. Então é assim um cemitério assim de, digamos assim, de celebridades. De tal sorte, caríssimo Idovan, nós vivemos um país em que não se cultua a memória, né? Só garante o futuro, né, quem preserva o seu passado, né? A cultura e a tradição. Então, em boa hora, essa entidade, o Círculo Memorial Otaviano Pinto Soares, que é uma entidade, como eu disse, fundada em 91, que visa, né, perpetuar a memória desse grande militar, desse grande patriota, herói, que é o general José Otaviano Pinto Soares. Ok? Maravilha. E agora, então, nós vamos chamar a próxima palavra. Com a palavra direito. Caríssimo Idovan, continuando a história da genealogia dessa família tão ilustre, né? Vamos falar agora do general Otto Mon, né? Seu pai era o Carlos Mon, que veio da Alemanha, e foi também um dos dirigentes da Ação Integralista Brasileira lá em Cristalina, em Goiás. E dentre outros feitos do general Otto Mon, ele era médico e ele atuou na Segunda Guerra Mundial, no campo de batalha mesmo. Nossa! Não é? Eu tive a oportunidade de conhecer o relicário que ele deixou lá em Cristalina, com as suas comendas, os seus diplomas, e um deles me chamou muita atenção, que era um diploma que ele recebeu do governo alemão pelo ato de heroísmo dele ter cuidado de 2 soldados alemães feridos, né? Ou seja, do inimigo. Do inimigo, né? Obviamente, né? Tratando-se de um médico. E ele depois, voltando, né, da guerra, se estabeleceu em Cristalina, que exerceu muitas atividades lá. Eu pude observar que tem até a Praça Central, tem o seu nome, a Praça Central de Cristalina, General Otto Mon, tem uma rua também. E ele foi responsável, junto com
o engenheiro Hans Baumann pela urbanização da parte alta da cidade. E uma das coisas que me chamou muita atenção, ele além de ser médico, além de ser general militar, ele era o escritor e era também um historiador. Entre outras obras lançadas por ele, ele lançou História e Histórias de Cristalina, que eu tive a oportunidade também de ler. De tal sorte... Ele escreveu Histórias de Cristalina? Escreveu. Maravilha. História e Histórias, né, de Cristalina, a parte histórica e também causos, né, contos Entendi. e coisas pitorescas em relação à cidade. Ele era também um colecionador, né, e dentre outras coisas me chamou muita atenção, lá no relicário dele, tinha um vidro dentro, né, escrito assim, retirado do Palácio da Alvorada em 21 de abril de 1960, ou seja, o dia da inauguração, né, da nossa capital. E por que eu estou falando do general? Porque ele foi casado, né, com a senhora Neumi Terezinha, que é uma senhora que já tem mais de 90 anos, está viva ainda, que era filha do general José Otaviano Pinto Soares, ok? Que, por sua vez, era casada com a senhora Luizinha, que era filha lá do deputado Aparício Mariense. Tá vendo? Que é uma família, assim, bastante ilustre, né? E o general, então, teve 3 filhos, o Ney, o Otto, é o nome do pai, Otto Júnior, e o Hugo, 3 filhos. De tal maneira que, futuramente, esperamos que tenhamos lá esta entidade, né, em memória do general Otto, para que possa preservar a tradição, a cultura e também o seu grande acervo. Boa. Você já foi lá em Cristalina? Já passei por lá, sim. É um lugar bastante aprazível. É legal, sim. Ok? E agora, então, nós vamos a um breve intervalo. A melhor web rádio de Brasília completa 7 anos. Com conteúdo feito para você. Expondo Brasília de forma diferente. Muito mais interatividade. Música, podcasts e programas ao vivo com mais informação. Rádio Federal. Comunicação de conteúdo. Rádio é federal. Com a palavra Brasília. Brasília de hoje, caríssimo Idovan. Nós, tradicionalmente aqui no programa, sempre colocamos músicas alusivas, referentes a Brasília. E, em particular, na nossa história, quando da construção de Brasília, nós tínhamos músicas favoráveis à construção de Brasília, bem como músicas contrárias. A de hoje, então, chamada Brasília em Alvorada, de Bartolomeu Silva e Mário Vilela, aqui interpretada por Al Machado e sua orquestra, uma música favorável à construção da nova capital. Ouçamos.
Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. E agora com vocês, a próxima palavra. Com a palavra Brasil. O Brasil de hoje, já que estamos falando desta família ilustre, nós vamos falar então do filho do general José Otaviano Pinto Soares, que é o coronel Ney Antão Mariense Soares, cujos avós eram Joaquim Pinto Soares e Florisbela de Souza Rocha Soares. Então, ele foi um coronel aviador, caríssimo Dovan, e ele foi um dos pioneiros, dos precursores dos primeiros voos, né? Brasil, né? Atravessando o Atlântico, chegando até a Europa. Olha só Imagina que maravilha. o feito naquela época, já que não tínhamos, obviamente, as tecnologias de hoje. E depois, infelizmente, teve um acidente aéreo no Rio de Janeiro, né? E ele acabou falecendo, razão pela qual o seu pai, o general, mandou construir esta lápide no cemitério São João Batista, e foi a sua irmã, Neuci, que fez a concepção da obra. E na oportunidade foi contratado um grande artista da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, todos aqueles que visitam o cemitério São João Batista, do lado da sepultura da Carmen Miranda, tem essa sepultura que tem o corpo dele de aviador, assim grande, um avião, e na frente tem assim uma lápide bonita, com a bandeira do Brasil defraudada em cima do túmulo. Que bonito. Então, todas as vezes em que há a visitação, principalmente agora, amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados, não é? Sempre é um túmulo bastante visitado. Há um roteiro cultural no cemitério São João Batista, em que os turistas, não é? Vão conhecer os túmulos das personalidades enterradas ali no cemitério São João Batista. Portanto, então, o Ney Antão, né, era filho do general José Otaviano Pinto Soares, e o pai, então, em homenagem ao filho, mandou construir esse monumento, essa bela obra de arte, inclusive. Maravilha. Ok? Maravilha? Muito bom. Muito bem. E agora, então, nós vamos chamar o Joias da Vida número 7. A gravidez demora 40 semanas. 50 anos atrás, um bebê que sobrevivesse a uma gravidez de 30 semanas era motivo de muita alegria e curiosidade. Hoje, isso é quase uma rotina. 25 anos atrás, um bebê sobrevivia a uma gravidez de 25 semanas, mas eram raros os casos. Hoje, 30% ou mais dos bebês que nascem com 25 semanas de gravidez sobrevivem. Também acontecem vários casos de sobreviventes de 21 semanas e muitos com 20 semanas. Mas pense por um momento. Os bebês não mudaram e as mães continuam fazendo os mesmos tipos de bebês que sempre fizeram. O que aumentou foi a sofisticação dos sistemas de apoio de sobrevivência ao redor do bebê. O mais impressionante é o seguinte: provavelmente, com o constante avanço da tecnologia, salvaremos os bebês nascidos mais cedo ainda. Pense nisso. Joias da Vida, escrito pelo Dr. John Wilkie. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Idovan, e agora vamos chamar a última palavra. Com a palavra Recordar é viver. O recordar é viver, já que falamos do Rio Grande do Sul, né? Do deputado Aparício Mariense, falando do general, falamos um pouquinho de Goiás também, Cristalina, mas eu queria fazer uma homenagem específica ao Rio Grande do Sul. E nada melhor do que homenagear o Rio Grande do Sul com a incomparável Inesita Barroso. Inesita Gaúcha, é isso? Não, Inesita Não? é paulistana, mas ela lançou um disco, um LP que eu tenho, inclusive, intitulado Danças Gaúchas. Sim. Inclusive, ainda ontem, até postei nas minhas redes sociais, eu mandei consertar o meu som, o meu toca-discos, Olha que maravilha. né? E ontem à noite eu estava ouvindo exatamente esse LP da Inesita Barroso. E dentre muitas canções, ela interpreta uma linda canção intitulada Levante, Tirana do Lenço.
falando das tradições da cultura do Rio Grande do Sul, que é de Barbosa Lessa e Paixão Cortes. Então vamos ouvir a incomparável Inesita Barroso. Ponte nove caiu nesta casa, tanta gente ninguém viu. Morreu infeliz passarinho dentro de sua gaiola. Ai, meu nome não vale nada, Deus, meu bem, vou-me embora. Que não faz sol, a roupa não quara bem. Estamos apresentando o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Caríssimo Idovan, queria encerrar o programa chamando mais uma canção da Inesita Barroso, que vem da tradição do folclore gaúcho, né, que é Prenda Minha, e que eu queria oferecer, não apenas aos gaúchos, mas em especial a todos os descendentes, né, da família mariense, da família Pinto Soares e da família Mon. Então, homenagem a todos eles, novamente, Inesita Barroso com Prenda Minha. No campo do bem querer.
Caríssimos, você acompanhou o programa Com a Palavra, professor Paulo Fernando. Tenha uma semana abençoada. Até segunda que vem.